Esta é a Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Alegre-se, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da Glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar, breve virá, breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Sempre uma alegria estar com você aqui no programa A Voz da Profecia. E é impressionante como o tempo passa rápido, hein? Já estamos terminando o primeiro semestre do ano e você sabe, o segundo semestre sempre passa mais rápido, não é? Incrível! O tempo está voando e nós estamos, graças a Deus, vivendo e também envelhecendo. Por falar nisso, eu estava há pouco ali olhando no espelho e vendo meus cabelos brancos. E eu pensei, meu pai, há 11 anos, quando comecei a pregar aqui na Novo Tempo, tinha os cabelos pretinhos, a pele assim um pouco mais lisa, né? Eu fiquei olhando algumas marcas no meu rosto, pensando, misericórdia. Mas o que acontece comigo, acontece contigo também, não é? Eu até estou sendo tentado aqui a contar uma historinha. Eu acho que eu nunca contei isso aqui, não. Há alguns anos, deve ter aí uns 2 ou 3 anos, eu recebi uma mensagem pelo WhatsApp de um amigo querido, a quem eu pastoreei há muitos anos, há cerca de 20 anos pelo menos. E ele mantém contato comigo, de vez em quando, assim, a cada ano, 2 anos, me manda uma mensagem. E outro dia eu recebi uma mensagem dele muito simpática, dizendo: pastor, tenho acompanhado os seus programas na Novo Tempo, parabéns e tal. Mas aí, na sequência, ele disse assim: mas eu tenho percebido, pastor, que as câmeras são implacáveis, não é? As imagens hoje são muito precisas. E aí eu, na hora, pensei, o que ele quer dizer com essa história de que as câmeras são implacáveis? E aí não deu outra. Ele seguiu dizendo assim: pastor, recentemente eu fiz parece que eu esqueci o nome, mas é um tratamento assim no rosto, harmonia facial, acho que é por aí, não é? Alguma coisa desse tipo. Ele disse: recentemente eu fiz com um médico em São Paulo, especialista, inclusive ele tem pós-graduação na Europa, e olha, pastor, ficou muito bom, gostei muito do resultado final. E ele disse assim: eu queria lhe dar um presente, fazer um tratamento desse, o que o senhor acha, o senhor gostaria? Eu pensei, meu pai, eu já cheguei a esse ponto, não é? E aí eu levei o assunto lá para casa, e nesse final de semana, por sinal, as minhas filhas estavam em casa, e eu contei, eu disse: olha, recebi uma mensagem de fulano, e ele está se dispondo a me dar um presente, que seria um tratamento assim, de harmonia facial e tal, essas coisas aí. Mas eu escrevi para ele agradecendo e dizendo que talvez agora não. Na hora as minhas filhas disseram: o quê, pai? Ele está te oferecendo de graça, te dando de presente, e ainda com um médico especialista, não tem risco nenhum, pelo contrário, vai ser muito bom. Aproveita essa oportunidade, até porque esse tipo de tratamento é muito caro, e se ele está lidando com sinceridade, e realmente é uma pessoa que tem uma condição financeira muito boa. Mas eu disse: não, eu acho que não, é melhor não mexer com isso. E eu notei que a minha esposa estava assim meio em dúvida. Talvez ela pensou assim: vai que ele faça esse tratamento aí, fique novinho, né, gatinho.
Mas as meninas insistindo e dizendo, não, pai, faça, aproveite e tal. E eu insistindo, não vou fazer, acho que é melhor não mexer com isso e tal. Até que uma delas ficou meio impaciente e disse, tá bom, você não quer fazer, não faça, mas você vai ver. Daqui pouco tempo você vai estar parecendo um maracujá maduro. Eu falei, o quê? Maracujá maduro? Ela falou, é. Eu disse, pois maracujá maduro é que é bom, ninguém gosta de maracujá verde. Será que eu estou falando agora para algum maracujá maduro? Acho que eu estou falando para muitos, né? Ei, muita calma nessa alma, não se desespere. É normal, o tempo passa, não é? A gente envelhece. Lógico que eu não tenho nada contra quem faz esse tipo de tratamento e dá uma geral aí no rosto e até no corpo todo. Tudo bem, cada um faz o que acha melhor, não é? Eu preferi permanecer assim, pelo menos por um tempo, não sei até quando. Mas uma coisa eu sei, um dia, agora vem a aplicação espiritual, né? Um dia, quando o nosso Senhor em glória se manifestar, Ele vai dar uma geral na gente. E não só no nosso corpo, mas também em nossa natureza. Oh, sim! Quando Jesus voltar e todos os seus filhinhos forem levados à sua presença, então o Senhor vai nos dar um corpo novo, perfeito, imortal, glorificado. E mais do que isso, o que mais me encanta é pensar nisso. O Senhor vai tirar de nós essa natureza pecaminosa que muitas vezes nos leva a praticar o mal. E nós seremos como Adão e Eva, nossos primeiros pais no Éden antes do pecado. Nós seremos guiados por uma natureza santa, perfeita, espiritual. Oh, como será lindo isso! Deus abençoe você, tá bom? Deus abençoe você, permaneça firme na sua fé. Se você não tem condições ou não tem interesse de fazer esse tipo de tratamento agora, fica calmo, porque um dia o Senhor, o médico dos médicos, vai fazer uma intervenção grandiosa. E será muito melhor do que o melhor que a gente pode imaginar. Eu estou pensando no outro assunto. Você poderia lhe dar um conselho, agora em outra área, tá? Se eu pudesse lhe dar um conselho de amigo hoje, seria este. Não adie o cuidado da sua vida, da sua saúde. Se existe alguma luta que tem prendido você, e eu me refiro aqui a algum tipo de vício, algum hábito, algum comportamento que parece difícil vencer, um conselho, aproveite esse momento enquanto há tempo e peça ajuda. Mesmo agora, durante o nosso programa, você pode mandar uma mensagem para a nossa assistente bíblica virtual, a Esperança, e pedir este estudo, Livre do Vício. Esse é o nome do estudo, Livre do Vício. Esse estudo bíblico é profundo, prático e acolhedor, feito para ajudar pessoas que desejam se libertar de vícios que escravizam. E o melhor, você faz tudo pelo WhatsApp, com comodidade e no seu tempo. Assim, na hora que você desejar. Anote aí o número, tá vendo na tela? 12982000062. Repito, 12982000062, tá bom? É só você enviar uma mensagem neste WhatsApp, que em poucos minutos você já pode, se quiser, começar a estudar. Livre do vício ou dos vícios. Que seja esse o começo da sua libertação. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Por isso que a gente não desiste, não é? Por isso que a gente não se desanima. Mesmo que passando por reveses, por dificuldades, por problemas, a gente segue avançando sempre com otimismo e com alegria em nosso coração. Porque com a bênção do Senhor, a nossa vitória é certa. E por falar em bênção do Senhor, a gente tem a alegria, mais uma vez, de receber em nosso programa o Quarteto Arautos do Rei. E agora eles cantam glorificando o nosso Deus bendito.
a sua entrega é total. Você não pôde mais adiar. Jesus chegou ao seu coração, chamou por seu nome, você atendeu. Algumas lágrimas vêm e vão lavando qualquer temor. O Santo Espírito está aqui, lhe abraça e lhe diz o quanto esperou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Se o amanhã lhe trouxer temores, dúvidas e pesar, Jesus ao seu lado vai estar para completar o que começou. Sua vida vai desabrochar, vai sorrir, vai cantar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar, começando aqui e por todo sempre. O amor de Deus vai lhe acompanhar. Ele prometeu, jamais vai deixá-lo. Você não estará sozinho a vagar. Deus vai lhe amparar. Deus vai lhe amparar. Graças a Deus por tudo, louvado seja o nome do Senhor e louvado seja o Senhor pelos dons que Ele concede aos seus filhos. Os meus amigos cantam de forma tão linda, não é? Isso é dom de Deus. Eu aproveito e lhe peço, quando você se lembrar, ore por mim, ore pelo quarteto, para que nós sigamos firmes cumprindo a missão para a qual o Senhor nos confiou, nos chamou, e usando sempre os dons que Ele nos deu para a glória dEle. E você deve fazer a mesma coisa, é assim. Deus concede dons à sua igreja para que esses dons sejam usados para a glória dEle, edificando, fortalecendo o seu povo e alcançando novas pessoas para o reino do Senhor. Na sequência, vem o intervalo e aí eu vou apresentar hoje com alegria o segundo tema da série Por que Não Creio?
Hoje você já viu aí porque não creio na imortalidade incondicional da alma. É um assunto muito sério, muito profundo e necessário. Fica aí, tá bom? Já volto. Senhor virá buscar os que nele descansarão e a trombeta. Vamos para frente com a bênção do Senhor. Você está aqui no programa A Voz da Profecia, da TV Novo Tempo, Canal da Esperança. E por falar em Canal da Esperança, uma palavra de gratidão a todos os nossos queridos anjos da esperança. São pessoas que voluntariamente contribuem financeiramente para que a Novo Tempo possa se manter e se expandir. São milhares e milhares de pessoas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. Gratidão a você, amigo, amiga, você que é anjo da esperança, e que Deus continue abençoando grandemente a sua vida. Vamos orar para em seguida pensarmos no tema bíblico de hoje. Pai querido, por tua bondade peço-te, Senhor, ilumina-me, ajuda-me, Pai. Põe tua palavra na minha mente, Senhor, no meu coração, nos meus lábios, e ajuda-nos a compreendermos a mensagem que tens para nós hoje. Peço-te humildemente, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos na série Por que não creio, pensando em crenças populares que ao longo dos séculos penetraram na igreja cristã, e o tema de hoje é esse: Por que não creio na imortalidade incondicional da alma. Eu me lembro de um episódio em que o quarteto e eu, nós fomos participar de um evento, e raramente participamos assim de um evento que não tem característica de evento religioso, mas dessa vez era um evento não religioso. Dono de uma empresa, cristão, por sinal, ele nos convidou para que na reunião com seus colaboradores e clientes nós participássemos, e o quarteto cantaria algumas músicas e eu faria uma pequena reflexão bíblica. Como de costume, então o quarteto cantou uma música linda, e a música era sobre a volta de Jesus. E aí um dos integrantes do quarteto, logo após a música, disse assim: logo, logo, não vai demorar, hein? Logo, logo, nós todos vamos morar com Deus no céu. Interessante que naquele momento, não só eu, mas também os amigos do quarteto, nós percebemos a reação de alguns que estavam ali na plateia, não é? Estavam ali assistindo, assim meio que arregalando os olhos, um pouco assustados. Será qual a razão para essa reação? Eu penso que a partir da forma como nós interpretamos a Bíblia, uma mesma mensagem pode ter mais de um sentido. Eu imagino que muitos ali se assustaram por entender que para morar com Deus no céu, você precisa morrer. E ninguém quer passar por essa experiência. Mas você já perguntou sobre o que acontece após a morte? Será que os mortos continuam tendo vida depois? Como fica a nossa relação com estes que já morreram? Onde que eles estão? O que eles fazem? Nossa sociedade, influenciada por séculos de tradição, muitas vezes adota uma visão sobre a alma que não se alinha com o que a Bíblia realmente ensina. Muitos creem que a alma é por natureza imortal e que no exato momento da morte, essa alma se separa do corpo e ela segue imediatamente para a felicidade no paraíso com Deus ou para o inferno, um lugar de tormentos eternos. Mas a pergunta que precisa guiar a nossa fé é simples e decisiva. O que a Bíblia diz? Mais uma vez, eu convido você para nós olharmos para as Escrituras Sagradas.
que é a nossa infalível revelação, e é de onde nós tiraremos as respostas para as nossas dúvidas. E nós vamos descobrir que a verdadeira imortalidade não é algo que nós possuímos de forma inata. Vamos entender também que a morte não tem a última palavra. Há uma promessa maior, mais sólida e mais bela do que qualquer tradição humana. Um dom maravilhoso dado por Deus. E aí, você está preparado? Está preparada? A Bíblia nos apresenta uma visão coerente sobre a natureza humana. Nós não somos um corpo material que aprisiona uma alma imaterial e imortal. Eu até me lembro de quando mais novo ter muito medo de me deparar com a alma penada. E você? Você já ouviu essa expressão? Ou melhor, você já viu uma alma penada na sua frente? Pois eu quero lhe dizer que eu já vi várias vezes. E eu até já corri delas e também corri atrás delas. É possível que você diga assim, mas pastor, espera aí. Eu morro de medo disso acontecer. Graças a Deus que eu nunca vi uma alma penada. Deus que me livre de acontecer isso um dia comigo. Mas olha, quando nós vamos para o princípio, na criação do primeiro ser humano, há uma declaração muito importante e eu quero compartilhá-la com você. Está aqui no livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, no 2º capítulo. Se você tem a Bíblia aí e quiser acompanhar, livro do Gênesis, capítulo 2, verso 7, está escrito assim: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Aqui Moisés está descrevendo a criação do ser humano, e eu repito, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. A minha versão está assim, um ser vivente, mas normalmente nas versões mais tradicionais, o homem se tornou uma alma vivente. A ideia de alma vivente ou ser vivente é a mesma. A alma vivente não significa que o homem recebeu uma alma, mas sim que ele se tornou uma alma vivente, ou seja, ele se tornou um ser vivente, ele se tornou um ser vivo. A alma, biblicamente falando, é a pessoa total. Essa mesma expressão também é usada para os animais, sabia disso? Então veja, você não precisa se preocupar em encontrar com uma alma penada por aí. Até porque ela não será mais, nada menos do que uma ave. Por exemplo, poderá ser uma galinha penada. A alma vivente é apenas o mesmo que um ser vivo. Nada mais que isso. É importante a gente ter esse assunto claro em nossa mente, pois isso tem implicações profundas sobre a nossa existência e como nós lidamos com outros temas da vida. Na criação, nossos primeiros pais receberam a imortalidade. Veja, mas para mantê-la, era imprescindível permanecer em comunhão com Deus. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, e eu faço questão de ler esse texto, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, verso 17, vou já te mostrar aqui, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 17, há uma declaração que é importantíssima. Paulo diz assim: Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória para todos sempre. Amém. Veja, ao Rei eterno, imortal e invisível, honra e glória para todos sempre. Agora no capítulo 6, verso 16, ouça o que Paulo diz, referindo-se a Deus, o único que possui imortalidade. Ouviu?
o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem ninguém jamais viu nem é capaz de ver, a Ele honra e poder eterno. Amém. O Senhor é o único que possui imortalidade. Esse Deus bendito concedeu aos nossos primeiros pais, e isso seria para toda a raça humana, o dom da imortalidade. Contudo, quando nossos primeiros pais desobedeceram, essa conexão com Deus, a relação com Deus, o Deus imortal, que nos deu o dom da imortalidade, essa conexão com Deus foi quebrada, e então a morte tornou-se inevitável. Inclusive, Paulo diz isso na carta aos Romanos, capítulo 6, verso 23. Esse é um verso tão conhecido: o salário do pecado é a morte. Ou seja, a recompensa final pelo pecado, o resultado final pelo pecado, pela desobediência é a morte. E a razão é simples, é que o pecado nos separa de Deus, aquele que é imortal, nos separa de Deus, a fonte da vida. Deus já havia dito para os nossos primeiros pais que se eles pecassem, eles morreriam. Você compreende isso? Avançando um pouco mais, eu pergunto, se a alma é a pessoa toda e nós temos como consequência natural pelas nossas escolhas erradas a morte, o que acontece quando o corpo morre? Na semana passada, no programa anterior, nós falamos sobre uma interpretação errônea quanto ao destino dos ímpios, não é? Para um tormento sem fim, o tormento eterno no inferno, onde as pessoas vivem em sofrimento, sem data para acabar, por toda a eternidade. Mas a Bíblia ensina que o salário do pecado é a morte, e não a imortalidade no inferno. A morte é a extinção da vida, é um retorno ao pó. Aqui mesmo em Gênesis 3, verso 19, Deus disse para Adão logo após o pecado: porque tu és pó e ao pó tornarás. Frequentemente, a Santa Bíblia descreve a morte como um sono. Você já deve ter lido isso mais de uma vez. Mas você já parou para pensar a razão dessa metáfora? Exatamente porque ela reflete a realidade da inconsciência e da inatividade. Os mortos ficam em completa inatividade e completa inconsciência. O salmista declara que na morte perecem os nossos pensamentos. Salmo 146, verso 4. E o sábio Salomão nos lembra que os mortos não sabem coisa nenhuma. Esse texto está em Eclesiastes, capítulo 9, verso 5. Repito, os mortos não sabem coisa nenhuma. E para onde que os mortos vão? O próprio Salomão responde: para a sepultura, onde não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Eclesiastes 9, verso 10. E o próprio Jesus, ao falar sobre a morte de Lázaro, que era amigo de Cristo e adoeceu e morreu, Jesus disse assim para os seus discípulos: nosso amigo Lázaro adormeceu, dormiu, mas eu vou para despertá-lo. E em seguida Jesus explica, porque os discípulos a princípio pensaram que ele estava apenas dormindo. Então Jesus explica e diz assim claramente: Lázaro morreu. Isso está no Evangelho de João, capítulo 11. Veja, para Cristo a morte é um sono, e para ele despertar os que dormem, esse sono da morte, é como chamar alguém pelo nome ao amanhecer. Oh, louvado seja o Senhor! Assim como é fácil para você acordar uma pessoa que está dormindo, para o Senhor é tão fácil quanto despertar ou ressuscitar alguém que morreu, porque o Senhor nosso Deus é todo-poderoso. É por isso que Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 18, ele fala dos justos que dormem em Jesus. Eles descansam num repouso inconsciente, sem terem noção da passagem do tempo, aguardando, diz Paulo, a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus, quando serão ressuscitados para a vida eterna. Oh, acredite nisso, a imortalidade não é um ponto de partida, é o ponto de chegada dos que permanecem
em Cristo. Você percebe como a verdade bíblica reorienta nossa esperança? Se a morte é sono, então nossos queridos que morreram em Cristo, eles não estão sofrendo, eles não estão vagando, eles também não contemplam nossos dias com ansiedade, eles repousam. E a próxima consciência que terão será da voz de Jesus, chamando esses seus filhinhos pelo nome. Glória a Deus. Agora veja, se nós perdermos, ou se nós perdemos, o direito à imortalidade desde a entrada do pecado, isso realça a magnitude, a grandeza do sacrifício de Cristo. Como nós ouvimos hoje, e até mencionei também no programa anterior, de acordo com Paulo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, verso 17, e no capítulo 6, verso 16, que eu li, a imortalidade é um atributo exclusivo de Deus. Não existe vida eterna sem o doador da vida. A mentira da serpente lá no Éden, para Eva, é certo que vocês não morrerão. Essa mentira, ela é contrastada com a verdade de Cristo, quando Cristo diz assim, certamente se vocês pecarem, vocês morrerão. Mas o nosso bendito Salvador acrescenta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. João capítulo 11. Quem mais poderia dizer palavras tão poderosas, hein? E não só dizê-las, mas também realizá-las. Somente aquele que é imortal. Só ele tem o poder de ressuscitar, de dar vida e mais, de dar vida imortal para quem ele desejar. A nossa esperança como cristãos não se baseia na sobrevivência de uma alma incorpórea, mas sim na promessa da ressurreição. O apóstolo Paulo, ao falar da ressurreição, ele afirma que é necessário que este corpo mortal se revista da imortalidade. Isso está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 51. Por sinal, esse capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, ele é extremamente importante. Você deve lê-lo com atenção e marcá-lo na sua Bíblia. Um dia, pela graça do Senhor, o nosso corpo mortal, diz Paulo, se revestirá da imortalidade. Note a força do verbo revestir-se. A imortalidade não é algo que nós já temos, é algo que nós receberemos. E quando é que nós receberemos a imortalidade? Que nós perdemos em função de sermos pecadores? Paulo responde, ele diz assim, ao ressoar da última trombeta. Oh, esse texto ele é tão lindo, ele é tão forte, tão claro, tão maravilhoso que eu preciso compartilhá-lo com você. Vamos aqui para a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13. Ouça com atenção. Está escrito assim, irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem. Lembra que eu disse que muitas vezes a Bíblia usa o verbo dormir para aqueles que em realidade estão mortos? Irmãos, não quero que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Paulo está dizendo aqui, os que morreram confiantes em Cristo, na hora do retorno de Cristo, pelo poder de Cristo serão ressuscitados. Essa é a mensagem. E vai ficar mais clara ainda agora, a partir do verso 15. E pela palavra do Senhor ainda lhes declaramos o seguinte, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens,
para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Tremendo, hein? Deus seja louvado. A imortalidade é algo que nós desejamos, que nós iremos receber, mas não agora. A imortalidade nos será concedida na gloriosa vinda de Cristo, no retorno maravilhoso do Senhor Jesus Cristo a esse mundo. Essa visão consola, fortalece e nos chama a olhar para o Cristo imortal fora de nós, que virá e nos vestirá de imortalidade. Essa é uma imortalidade, ou eu diria, essa é a imortalidade condicional. Vida eterna como dom de Deus aos que creem. Não uma propriedade inerente do ser humano. Essa doutrina da imortalidade condicional, ela honra a revelação, protege a centralidade da cruz e sustenta a bendita esperança do retorno de Cristo, da vinda de Cristo. Também fica claro porque tantas doutrinas problemáticas se apoiam na ideia da imortalidade natural e incondicional da alma. Veja, quando se supõe que o ser humano já possui uma parte imortal e consciente após a morte, abrem-se então portas para acreditar no purgatório, na intercessão dos santos, na reencarnação, na comunicação com espíritos e concepções também de tormento eterno, né, no inferno em chamas, cujas chamas nunca se apagam. Veja que uma única suposição antibíblica, herdada da filosofia, contamina todo o edifício da fé. A crença na imortalidade da alma contamina a pureza do Evangelho e enfraquece a esperança da ressurreição. Deixar que a ideia de uma alma imortal entre na nossa fé é permitir que toda a estrutura doutrinária se desvie da verdade revelada nas Escrituras. Hoje, estou tendo a alegria de compartilhar com você que a verdadeira esperança cristã não está na imortalidade da alma, mas na ressurreição prometida pelo Senhor Jesus Cristo. Sim, creia nisso. Nós não somos imortais por natureza. Nós seremos imortais, porque o Senhor Jesus Cristo venceu a morte e nos oferece a vida eterna como um dom. A morte não terá a última palavra. E nós não precisamos temer o túmulo, creia nisso. O túmulo, a sepultura, não é a morada definitiva dos filhos de Deus. Nossa morada eterna será na casa do nosso Pai Celestial, será na presença dEle e por toda a eternidade, para todo sempre. Para o cristão, a morte é apenas um sono que será interrompido ao som da voz de Cristo em sua segunda vinda. Esse é o ensino da palavra do Senhor. A doutrina bíblica da imortalidade condicional nos traz um tremendo conforto e uma visão clara do destino humano. Essa doutrina, sim, exalta a justiça e o amor de Deus e centraliza a nossa esperança no sacrifício de Cristo, feito por nós e também em seu retorno glorioso para buscar o seu povo. Hoje eu convido você a deixar para trás qualquer ideia distorcida ou diferente do que as Escrituras apresentam sobre a alma e abraçar a verdadeira esperança em Cristo. Jesus não apenas morreu por nós, mas Ele ressuscitou e Ele nos oferece a vida eterna. Se você deseja viver para sempre, não por mérito próprio, mas pela graça do Senhor, então você precisa entregar sua vida a Ele. Eu devo fazer isso, e todos nós, seres humanos,
porque a nossa esperança está em Cristo e unicamente nele. A gente precisa aceitar a promessa de ressurreição e vida com a certeza de que em Cristo a morte já foi vencida. Que nós todos possamos viver diariamente nesse compromisso de fé, buscando a Cristo, a fonte da vida, e aguardando com ardente expectativa o seu retorno, quando o sono da morte será revertido em um despertar para uma eternidade com nosso bendito Salvador. Oh, glória a Deus! Há vida para você, há vida para mim, há vida para todos quantos queiram, vida eterna, vida imortal. Porém, lembre-se disso, essa imortalidade que nós perdemos por causa dos nossos pecados, nós vamos recuperá-la. Nós não a temos hoje, nós teremos quando Cristo em glória se manifestar, quando aquele que é imortal vier ao nosso encontro e outra vez, por sua graça, nos conceder esse dom precioso. Como ainda tenho um tempinho, eu quero ler só um verso mais, que está aqui no livro do profeta Ezequiel. Eu penso que nessa reflexão esse verso não deve ficar fora. Ezequiel capítulo 18, verso 4. Está escrito assim, Ezequiel 18, 4. Deus diz: eis que todas as pessoas são minhas. Assim como a pessoa do Pai, também a pessoa do Filho é minha. A pessoa que pecar, essa morrerá. E se você está acompanhando aí na sua Bíblia, essa minha Bíblia aqui é a Nova Almeida e atualizada. É uma versão recente, nova. E por sinal eu gosto muito dela. Mas certamente, se você está acompanhando aí na Almeida e atualizada, não a Nova Almeida e atualizada, na sua Bíblia está escrito assim: eis que todas as almas são minhas. Assim como a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Não é assim que está? Na minha Bíblia, a alma foi traduzida por pessoa. Está ok? Porque de acordo com o texto de Gênesis, capítulo 2, verso 7, que eu li no início, a alma vivente é a mesma coisa que o ser vivente ou a pessoa vivente. De acordo com a Bíblia, nós não temos uma alma, nós somos uma alma. A alma é a pessoa como um todo. Então, o que Deus está dizendo aqui é que a alma que pecar, ou a pessoa que pecar, essa morrerá. A alma é imortal. A alma é mortal. Nós, como pessoas, nós somos mortais. Deveríamos ser imortais se não tivéssemos pecado. Se tivéssemos permanecidos conectados àquele que é imortal, único que é imortal. Mas por causa do pecado, por causa da nossa transgressão, nós somos desconectados do Senhor. Houve uma ruptura na nossa relação com Deus e em função disso, nós estamos sujeitos à morte. Nós perdemos o dom da imortalidade. No entanto, repito e concluo, nós vamos recuperá-lo. Não porque mereçamos, mas pela graça do nosso bendito Senhor. Isso é promessa dele, por sua misericórdia para conosco. Nós que em nossa rebeldia perdemos esse dom precioso, nós vamos recuperá-lo. E um dia, pela graça do Senhor, quando esse momento sublime chegar e o nosso corpo mortal se revestir de imortalidade e os salvos forem chamados para que estejam para sempre com o Senhor, tomara que nesse dia único, ímpar, indescritível, tomara que você e eu estejamos todos lá, diante do nosso Senhor e recebendo por Ele o chamado para a eternidade em sua presença. Deus lhe abençoe, que o Espírito Santo continue conduzindo sua vida, orientando os seus caminhos, lhe dando compreensão da Santa Bíblia. Eu sei que esse tema provoca muita discussão no meio cristão, porque a maioria das denominações cristãs crê numa alma imortal. Mas eu quero estimular você a estudar esse assunto com um pouco mais de cuidado, com mais profundidade. E eu penso que fazendo assim você vai chegar à mesma conclusão que eu. Mas se porventura
com a mesma sinceridade minha e com seriedade, você estudar a palavra e chegar à conclusão diferente, ou continuar crendo que nós temos ou que somos uma alma imortal, está tudo bem. Eu respeito sua forma de pensar, assim como eu sei que você gentilmente respeita também o meu pensamento. Mas eu quero lhe provocar a estudar esse assunto, porque eu penso que quando a gente entende que nós não somos imortais agora, a nossa dependência de Deus torna-se muito maior. A nossa compreensão de que a salvação é unicamente pela graça de Deus passa a ser muito mais profunda. E o nosso sentimento de gratidão a Deus pela salvação torna-se maior. Nossa expectativa da segunda vinda de Cristo amplia-se muito mais. Você compreende? Deus lhe abençoe. Vamos seguir juntos, confiantes na palavra do Senhor. O Quarteto Arautos do Rei tem uma música para cantar agora e eu penso que é a primeira vez que eles cantam essa música aqui no programa A Voz da Profecia. No silêncio, um som. No silêncio um som de uma voz que irá chamar os que dormem no Senhor. Os mortos que ouvirão a voz do Filho de Deus sairão da terra e de seus túmulos vestidos com glória imortal. Dada ordem com voz de arcanjo, o Senhor virá buscar os que nele descansarão e a trombeta soará. A morte terá fim, a vida reinará. Anjos reunirão os eleitos seus, criancinhas vão reencontrar as suas mães. Amigos vão se unir, as lágrimas secarão e com cantos de vitória todos subirão para o eterno lar.
Pensando na letra dessa canção maravilhosa, veio à minha mente esse texto lindo que está aqui. Palavras do Senhor Jesus Cristo registradas no Evangelho de João, capítulo 5, versos 28 e 29. Você pode imaginar como será glorioso esse dia quando todos os que morreram confiantes em Cristo, pelo poder extraordinário do Senhor, serão ressuscitados para a vida eterna. Que cena vai ser essa, hein? Imagine, difícil até de imaginar. Eu quero ler o texto, está escrito assim: Jesus disse: não fiquem maravilhados com isso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz dele e sairão. E aqui Jesus está falando da sua própria voz, do Filho do Homem, do Filho de Deus. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Jesus diz: ei, não fiquem maravilhados com isso. E como não ficar maravilhado com isso, Senhor? Jesus diz: porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos, significa todos os que estão mortos, todos os que estão na sepultura. Veja, eles não estão no paraíso, no céu com Deus. Eles também não estão no lugar de tortura, de tormento, de sofrimento eterno. Jesus diz: porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos, isto é, todos que estão mortos, ouvirão a voz do Senhor e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Vai chegar a hora em que todos os filhinhos e filhinhas de Deus, de todos os tempos e lugares, desde Adão, que morreram confiantes em Cristo, eles serão ressuscitados para a vida eterna. Corpo novo, perfeito, imortal. E mais do que isso, uma natureza santa, como a natureza de Adão e Eva no Éden antes do pecado, porque essa maldita natureza pecaminosa que hoje temos, no momento da ressurreição e da glorificação da igreja, essa natureza miserável será tirada de nós. Por isso nós seremos eternamente felizes. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa e que o Senhor nos dê compreensão correta da sua palavra. Vamos orar juntos? Pai bendito, eu te louvo, Senhor, pelo privilégio de mais uma vez apresentar tua palavra e te peço, ajuda-nos a compreendê-la corretamente, Senhor. E que tua palavra traga luz, traga esperança e segurança ao nosso coração, Senhor. Porque sabemos que o nosso Deus é eterno, é imortal. E esse dom Ele concede àqueles que o amam. Gratidão por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa. E vamos juntos para frente, estudando a palavra do Senhor e procurando viver segundo toda a palavra que procede da boca de Deus. A gente se vê, lembrando que a voz é nossa, mas a palavra é de Deus. Um abraço.